De dar o meu agradecimento aos irmãos do Brás que tiveram a amabilidade de me enviar esta apresentação que hoje foi feita neste vídeo, uma apresentação inédita e que vem de encontro àquilo que no último vídeo eu aqui coloquei, que muitos têm perguntado se eu sou uma jornalista. E eu, claro, tento dizer só se for espiritual. Nisso, talvez, não sei. Mas eu não posso deixar de agradecer a amabilidade que estes irmãos do Brás que assistem ao meu canal e que fizeram jus ao nome e à personagem que aqui está, neste caso eu, embora haja um staff dos anjos misteriosos e que todos eles merecem este miminho que nos foi ofertado pelo Brás, como reconhecimento do nobre trabalho que está a ser feito neste canal, toda a verdade. Por isso, eles apenas lamentaram e pediram desculpa de não terem encontrado uma voz mesmo portuguesa de Portugal. E claro está, eu compreendo perfeitamente e não foi por isso que se deixou de colocar esta entrada maravilhosa, que eu fico feliz de que o Brás, os irmãos do Brás, assistam ao meu canal e, embora não possam se manifestar a sua opinião, eles concordam com grande parte do que aqui é dito. Um grande bem-aja a todos e quero-vos dizer que ficarei a aguardar que arranjem então uma voz, mas tem que ser masculina, por favor, porque esta voz brasileira, ela é muito charmosa, muito glamourosa, eu gosto. Mas se for possível em português, claro, é um canal de Portugal, porque não ter uma voz portuguesa? Não que eu tenha alguma coisa contra as vozes brasileiras, não. E até esta é muito charmosa, muito elegante, muito sexy. Por que não colocar as palavras? E por isso, é um miminho que eu recebo de braços abertos e que vos agradeço de coração. Fica aqui, no meu coração, esta vossa atitude muito nobre, muito fair play. Foi um fair play espiritual muito, muito bom. Obrigada, que Deus vos abençoe. E vamos continuar aqui com o vídeo, que é o seguimento do áudio do irmão Fernando Teixeira. Pois, o irmão Fernando Teixeira, que tem vindo aqui a relatar algumas coisas que têm a incomodar algumas pessoas. Temos pena, como se costuma dizer, lamento, mas a verdade tem que ser exposta. Mesmo antes de eu lançar este áudio do irmão Fernando Teixeira, o segundo áudio, que pode ser repartido em 2, conforme os anteriores, eu quero aqui dizer uma coisa, chamar a atenção, porque me chamaram a atenção. Em particular, me disseram assim: irmã Laurinda, não tem importância que o ancião Hélio Bianco desfrute dos bens terrenos, de andar de avião, comer do bom e do melhor, beber e andar a passear, estar alojado em bons hotéis, desde que não seja à custa do povo. Porque se for com as coletas que o povo contribui com tanto sacrifício, porque é verdade, o povo tem vindo a contribuir com muito sacrifício, mas contribui com grande amor as coletas. E esta pessoa que me chamou a atenção, e é verdade, Sr. Ancião Hélio Bianco, se for às suas custas, não tem problema nenhum. O senhor desfruta do bem que Deus preparou na sua vida e que desfruta. Mas será que é mesmo com o suor do seu trabalho ou é com o suor das coletas que o povo coloca nas caixinhas que contribui na congregação? Porque se for com a contribuição do povo, o irmão acredite que, o senhor ancião Hélio Bianco, acredite que Deus não se agrada disso, usurpar do pouco que o povo tem a nível material, não agrada a Deus.
E o senhor sabe perfeitamente que não agrada. Bem, mas vamos passar aqui ao áudio. Isto foi um pequeno reparo e vamos continuar aqui com o áudio do irmão Fernando Teixeira, muito interessante, em que nós nos vamos situar e vamos assim, bolas, eu parece que já ouvi isto em qualquer lado. Então o irmão Fernando Teixeira já vem a comprovar algo que já acontece já em 2012, 2013. Pois. Creio que o irmão Jorge Cury faleceu em 2014, não foi? Pois. E já nessa altura andavam os abutres à volta do ancião Jorge Cury para poder se posicionar para ter o seu lugar de destaque. Será que é isso? Mas vamos ouvir e quando eu achar eu coloco uma pausa e comento, tá bom? Este é o segundo, a continuação do primeiro. E que não bastasse este ancião e este diácono que estavam em casa dos irmãos quando foram para a festa da cúpula comprarem este dito terreno, a dona da casa foram fazer limpeza no quarto. Quero aqui referir, festejar a compra deste terreno que é em Lisboa, que é daquele dinheiro de 30 mil euros, cerca de 160 mil reais, que vieram com o ancião Cláudio Marsola e com o ancião Hélio Bianco e aquela comitiva que normalmente acompanha estes anciães. E juntamente com a cúpula de Portugal, incluindo o ancião António Moreira da Fonseca, um homem muito conceituado aqui em Portugal, foram festejar a compra deste terreno. É disto que o irmão Fernando Teixeira está-se a referir. Só para se situarem. Porque também eles festejam. Mas vamos ouvir o restante. Onde eles ficavam e descobriram um arsenal de vinhos. Né? Espera aí, eu vou voltar atrás. Espera aí, um bocadinho que eu vou voltar um bocadinho atrás. Esperem aí. Dos irmãos, quando foram para a festa da cúpula comprarem este dito terreno, a dona da casa foram fazer limpeza no quarto onde eles ficavam e descobriram um arsenal de vinhos debaixo da cama, que quando eles foram para o Brasil, junto da cúpula, estes vinhos também viajaram. Será que esta cúpula ajuntou o útil ao agradável? É uma pergunta, porque ouço no canal da irmã Laurinda os anciães a contarem tantos milagres de caminhões roubados de vinho no meio desta... Espera aí, irmão Fernando Teixeira. Espera aí. Está certo que eu tenho vindo a contar que houve um milagre, segundo o que o ancião Baco tem vindo a dizer e os filhos, que houve um milagre de um caminhão que foi roubado e que apareceu um caminhão com vinhos. E nós sabemos perfeitamente que em Itália esses milagres não existem. A própria polícia diz que não existem. E se ele apareceu, alguma coisa suspeita... eu não sei, mas questiono se não se é um Baco, não é? Mas agora o irmão está a dizer que já em 2012 estes irmãos que eram responsáveis por Moçambique Moçambique não, desculpem, eu até fico assim meia coisa, por África, como eu estou muito ligada a Moçambique, quero aqui reiterar que não é Moçambique, eu estou a falar que é por África. Quer dizer que estes irmãos estavam com um arsenal de vinhos e que depois foram transportados, quando regressaram ao Brasil, foram levados por eles e pela cúpula que veio trazer o dinheiro, os tais 30 mil euros e mais qualquer coisa, 40 ou 45 mil euros, que foi na totalidade, não é, irmão Fernando Teixeira? Que deu para comprar esse tal terreno em Lisboa. O irmão depois, quando surgir a altura, o irmão vai falar qual é a localidade desse terreno em Lisboa. Que eu sei, mas eu comprometo-me a ficar em silêncio sem dizer qual é o local. Mas quer dizer que este descaminho de vinho já nessa altura acontecia e que o ancião Hélio Bianco e Cláudio Marsola colaboraram nisto. Ó irmão Fernando Teixeira, eles
E com certeza quem veio com eles. Eu digo uma coisa, isto é muita areia para a caminhoneta de muitos. Ninguém aguenta ouvir tanta barbaridade, tanta sujeira, conforme está a ser aqui dita. Quer dizer que já nessa época o ancião Hélio Bianco tinha conhecimento destes assuntos de vinhos, descaminho de vinhos. E será que também já na altura andava esses vinhos por Itália, que veio assim tanto... Eu continuo a ficar parva para a minha vida. Eu continuo. E o diabo sou eu. E a diabólica sou eu. Não sei, sinceramente, não sei. Isto deixa-me estupefacta perante tudo isto. Quer dizer que o arsenal de vinhos que estavam escondidos nos quartos onde estes irmãos dormiam, porque lhes foi dado o aconchego de dormirem em uma casa particular, para não irem para um hotel, se calhar para nos chamar a atenção, não é? Não me diga que utilizaram a casa desses irmãos para armazenarem esses vinhos até que fossem transportados para o Brasil. Será que eu estou errada ou eu ouvi qualquer coisa? Eu não sei se sonhei ou se alguém falou aos meus ouvidos de que o ancião Cláudio Marsola, presidente do Brás, tem uma loja de vinhos ou tem uma empresa de vinhos. Eu digo, eu começo a ficar confusa. É muito assunto sério para a minha cabeça. Muito mesmo. Mas vamos continuar a ouvir o áudio. Mas antes disso, eu quero dizer então, agora compreendo porque é que o senhor ancião Hélio Bianco abafou aquele assunto em Inglaterra do descaminho de vinhos e daqueles irmãos que foram apanhados na fronteira, no aeroporto, a transportar vinhos. O senhor ancião Hélio Bianco, isto é verdade? Eu, sinceramente, eu fico incrédula. Mas vamos ouvir então. Esta cúpula de caminhões carregados e passarem as fronteiras e serem presos nas alfândegas e irmãos a serem presos nas fronteiras dos aeroportos e anciães a presidirem embriagados, se isto são milagres e esta cúpula contam nas congregações, o que é um escândalo, o que eu vou e venho já, o que eu não vi é o que se ouve, só no canal de Toda a Verdade. Mas isto que foi, há um comentário, e não é só pelo comentário. Eu própria tive o contacto de várias pessoas a dizer-me que o ancião Hélio Bianco e o ancião Baco estavam tão embriagados que atenderam um culto em que a própria Irmandade ficou escandalizada. Só o Elias Pedroso é que ficou mais contido, que foi na Suíça, não é? Naquele lugar que retiraram o ministério ao irmão Luís. Pois, é tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Assim, as pessoas têm direito a beberem e até ficarem um bocadinho alegres ou alcoolicamente bem dispostas. O que não podem é atender cultos. Nem sequer podem exigir que as pessoas façam ou cumpram as regras que eles próprios não cumprem. Mas vamos continuar aqui com o áudio, por favor, que eu até fico doente. Eu digo uma coisa, se não fosse porque eu até bebia um vinho do Porto para aliviar toda esta... Deus me livre e guarda. Eu creio nestas obras que são de entre os homens. O que há pouco falei com esta irmã, se ainda se lembrava deste arsenal, destas bombas que estavam debaixo da cama, desta cúpula, sujeitas a arrebentarem e a mandar a casa pelos ares, porque estas bombas deviam de serem da Itália.
O que o ancião de Deus, irmão Teixeira, lamenta que esta cúpula, que se intitulam anciãos do Brasil e de Portugal, estarem a dar esta má imagem para os servos de Deus, que são a camada do meio, que são os que ainda estão a segurarem a obra de Deus, tentando tirarem esta má imagem, que a cúpula, que é a camada do topo, ou seja, os cabeças da igreja, como diz o irmão Cláudio no áudio, e como confirma no áudio de 16 de julho de 2023, que é uma pouca vergonha e um escândalo que esta cúpula fez e continua a fazer na obra de Deus aqui em Portugal. Digo em Portugal porque foi onde o presidente dos anciãos em Portugal, irmão Vítor Santos, que se deixou envenenar pela sua cúpula, que era os seus amigos de peito. O que o ancião de Deus, que ele, fermentado com o fermento destes fariseus e no espírito da mentira de Ananias e Safira, conseguiu tirar do papel da congregação o nome deste ancião, que ele diz no artigo 45 que é mau e violento, o que abriu para cima de 15 congregações e que Deus lhe deu a graça de atender, o que desconhecemos esta gravidade desta maldade e violência, o que este ancião lamenta com pena diante de Deus, que o conheceu e que nos conhecemos na nossa juventude aí no Porto, e vivi com os seus familiares anciãos, que sempre os considerei meus amigos e meus pais espirituais, que são lembrados como homens de Deus, que nunca ninguém esquece os bons momentos saudáveis na obra de Deus, ou que se eles hoje vissem o rebento que nasceu das suas raízes, e no meio desta família, e foi ordenado ancião, no papel da congregação, e como arruinaram esta obra, e que em nada se compara a estes homens de Deus, seus familiares, que tanto lutaram e tanta necessidade passaram, para hoje estes anciãos e sua cúpula arruinarem o bom trabalho destes homens e esta obra de Deus. Como se vê estes crimes, que são os verdadeiros escândalos, que estão denegrindo e desprezando o que estes homens de Deus lutaram, mostrando neles o seu sofrimento, mas que a igreja não podia sofrer, se negando a eles mesmos, mas que a obra e a igreja não podia ser denegrida. O que hoje esta cúpula faz o contrário. Primeiro nós, e depois ainda nós, e depois os seus amigos de peito, e depois, e ainda depois, o povo e a igreja, como se tem visto com os abusos sexuais no mal. Isto que o irmão Fernando Teixeira fala é verdade. Eu acredito que, e cada vez mais, eu acredito que se estes homens antigos, os primitivos, vissem o que está a acontecer, eu acho que lhes dava um colapso qualquer. E o que é mais grave é que estes irmãos que estão à frente, estes anciães, estes responsáveis aqui em Portugal que estão à frente e que conviveram, como foi o caso do irmão Fernando Teixeira, que conviveu com os familiares, por exemplo, do ancião presidente, ancião Vítor Santos. O irmão Fernando Teixeira relata isso mesmo, em que os considerava como pais espirituais. E é isso que magoa, e é isso que fere, e é isso que revolta. E esta revolta é uma revolta sadia, não é uma revolta maligna, não, uma revolta porque estão a denegrir algo que era tão bonito, tão maravilhoso, tão magnífico, tão simples, tão genuíno, e que transformaram numa empresa corrupta espiritualmente. A verdade é esta. A congregação cristã em Portugal e até a nível mundial está transformada numa empresa espiritual corrupta, onde alguma vez se conciliou negócios terrenos com a parte espiritual, desde os vinhos. E hoje, atualmente, o ancião Baco, que tem as empresas que tem o encarregado regional, Marcão de Cabriúba, que faz uma propaganda que é a paz de Deus, meu povo, e faz de bobo da corte, em que até faz aleluia. Alguma vez se viu ser utilizado o nome da congregação nas redes sociais ou a fazer propaganda para os negócios destes homens? Nunca! Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Desde o encarregado regional Marcão de Cabriúba, entre outros mais, entre outros anciãos que vêm a fazer propaganda, que ganham dinheiro com empresas de construção e que vêm usufruir. Isto é uma vergonha. É uma vergonha.
Isto nunca foi visto na congregação cristã, seja em Portugal, seja a nível mundial. Em Portugal, muito menos. E até mesmo na congregação cristã no Brasil. Só com estes senhores da cúpula, Ancião Hélio Bianco, que é o embaixador aqui na Europa, ou Ancião Mor. Que vergonha, meu Deus. Eu digo uma coisa, e cada vez mais há pessoas a ficarem envergonhadas com o que está a acontecer, porque não se identificam. Têm vergonha, têm tristeza, têm desilusão. E estes homens continuam-se a aproveitar do povo, da miséria do povo, da tristeza, aproveitar-se porque a vida não corre conforme devia correr bem. E o que acontece? Aproveitamento material. Vamos continuar com o áudio no próximo, está bem? Para não se alongar, porque já está muito longo.